Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, poderoso Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor não nos dá, Senhor, aquilo que merecemos, que é a tua ira, Pai. Pois somos pecadores, somos falhos, Senhor. Precisamos, Pai, da tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai amado, por nos trazer aqui para te adorar, para exaltar o teu nome, Senhor, para te engrandecer, para te agradecer, Pai amado, para dizer o quanto tu és grande, o quanto tu és maravilhoso, o quanto tu és bondoso, misericordioso, fiel a nós, Pai amado. Mesmo, Senhor, quando nós somos infiel a Ti, mas o Senhor não deixa de ser fiel a nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, que nesse momento, Senhor, que estamos fazendo esse devocional, que o Senhor possa abrir nossa mente, Pai, para deixar a Tua palavra entrar, Senhor, e fazer transformação na gente, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, Senhor, e que possamos andar cada dia mais e mais contigo, meu Deus, e que possamos renunciar à nossa carne todos os dias, o nosso desejo, Pai amado, porque o que nos espera, Senhor, está muito além deste mundo, Senhor. O que nos espera, Senhor, é uma vida eterna, Pai amado, onde não tem mais morte, Senhor, porque a morte já foi vencida pelo Teu Filho Jesus Cristo naquela cruz, Senhor, quando Ele se deu ali, se doou, Pai amado, para tirar os nossos pecados, Senhor, para nos salvar, Pai amado, para nos tirar da condenação e nos trazer a vida. Vida é essa, Jesus, que só se encontra em Ti, Pai. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, Jesus. Só em Ti, Pai. Aquele que quer ter acesso ao Pai tem que seguir a Ti, Jesus. Tem que fazer a Tua vontade, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chama todo dia, Pai amado, para te adorar, Senhor. Pois Tu mereces toda a honra, toda a glória, toda a adoração, meu Deus. Senhor, nos ajude nesse devocional, Pai amado, e que Tua palavra, Senhor, possa alcançar aqueles lugares que ainda não Te conhecem, Pai amado, ainda não conhecem a Tua palavra, Senhor, que possam ser alcançados e transformar pessoas, Pai amado, para o Senhor ter adoradores em espírito e em verdade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Salmos 112. Nós vamos ler todo o Salmo, tá? 112. Que diz assim a palavra do Senhor: a felicidade de quem é fiel a Deus. Uma introdução desses salmos diz assim: Salmos de sabedoria, no qual se promete prosperidade e sucesso às pessoas que obedecem à lei. Esse salmo é alfabético.
e complementa o anterior, Salmo 111. Fala sobre aquilo que Deus fez em favor do povo de Israel, enquanto no Salmo 112 se diz que os israelitas se diz o que os israelitas devem fazer para viver de um modo digno, que agrade o Deus de Israel. E os salmos iniciam assim: Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza, e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber mais notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva. Olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. Amém. E o devocional diz assim: Cristão, você não deve temer a chegada de mais notícias, porque se você se angustia com elas, qual é a diferença entre você e os outros? Outras pessoas não têm o seu Deus Outras pessoas não têm o seu Deus em quem se refugiar. Nunca provaram sua fidelidade, como você provou. E não é de admirar que se curvem de susto e se apavorem de medo. Mas você professa ser de outro espírito. Foi gerado novamente para uma esperança viva, e seu coração vive no céu e não nas coisas terrenas. Amém. Porém, se você é visto distraído como os outros, qual é o valor dessa graça que professa ter recebido? Onde está a dignidade dessa nova natureza que você alega possuir? Novamente, se você se encher de temor, como acontece com os outros, você sem dúvida será levado aos pecados mais comuns, como ocorre com eles sob circunstâncias árduas. Os incrédulos, quando surpreendidos por notícias más, rebelam-se contra Deus, murmuram e pensam que o Senhor lida severamente com eles. Você vai cair no mesmo pecado? Provocará o Senhor como eles? Além disso, homens não convertidos geralmente recorrem aos meios errados para escapar das dificuldades.
E você certamente fará o mesmo se sua mente ceder à pressão vigente. Confie no Senhor e espere pacientemente por Ele. Sua conduta mais sábia será fazer como Moisés às margens do Mar Vermelho. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Pois se você abrir caminho para o medo, quando ouvir mais notícias, será incapaz de enfrentar a dificuldade com a serenidade que encoraja o trabalho e sustenta na adversidade. Como você pode glorificar a Deus se procede com covardia? Os santos, muitas vezes, cantaram os altos louvores de Deus em meio ao fogo. Mas, como sua dúvida e seu desespero, caso hajam como se não houvesse alguém para ajudá-los, magnificarão o Altíssimo? Tenha então coragem e confie com segurança, garantida na fidelidade do seu Deus da aliança. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Amém. Nossa força vem do Senhor. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos capítulo 4. Salmos 4, na verdade. Salmos não tem capítulo. Deus meu defensor. Uma introdução desses salmos diz assim: Salmos de súplica de um homem perseguido por inimigos, parecida com os salmos 3 e 7. Primeiro, súplica pedindo ajuda, versículo 1. Segundo, uma acusação contra os inimigos do salmista, versículos 2 e 3. E terceiro, na verdade, um aviso aos inimigos ou aos amigos fiéis do salmista, versículos 4 e 5. E quarto, gratidão a Deus pela sua ajuda, versículos 6 a 8. E o Salmos inicia assim: Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidade? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios, como o Senhor exige, e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dai-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles
que tem comida, com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Amém. Vamos para alguns comentários e referências do Salmos 4. Salmos 4. Título hebraico: Salmos de Davi. Introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 4, versículo 2. O que não tem valor, falsidade, referência ou as mentiras pregadas pelos inimigos ou a adoração dos seus ídolos. Salmos 4, versículo 3. Fiéis. Referência: Salmos 34, versículo 15. Salmos 4, versículo 4. Tremam de medo e parem de pecar. Também se pode traduzir assim: fiquem com raiva, mas não pequem. Como traduzida na Septuaginta, essa linha é citada em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Salmos 4, versículo 5. Sacrifícios como o Senhor exige. Referências: Salmos 51, versículos 17, 19. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Salmos 4, versículo 6. Muitas pessoas, israelitas que não estavam satisfeitos com o que tinham e que pediam mais a Deus. Olha para nós com bondade. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: levanta sobre nós a luz do teu rosto. Referências: Números, capítulo 6, versículo 25 a 26, e Salmos 31, versículo 16, Salmos 67, versículo 1, Salmos 80, versículo 3, 19 e Salmos 119, versículo 135. Salmos 4, versículo 7. Felicidade. A felicidade do salmista não depende de bens materiais, mas se firma na certeza do cuidado que Deus tem por ele. Salmos 1, versículo 1 e Salmos 16, versículo 9. E por fim, Salmos 4, versículo 8. Durmo em paz. Referência: Salmos 3, versículo 5. E é isso, gente. Os Salmos 4. Que Deus os abençoe.